No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a possibilidade de futuras vacinas contra a Covid-19 serem usadas por via de inalação. Já há estudos e testes a serem feitos neste sentido. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Apesar deste canal de podcast ter sido criado justamente quando a pandemia começou, tenho andado a evitar falar sobre este tema, não só pela sua sensibilidade e a sua complexidade, mas também pela ausência de mais conhecimento sobre este assunto em específico. Qualquer coisa que fosse falada durante este tempo poderia gerar mais dúvidas do que certezas, sendo que neste momento vivemos tempos de muitas fake news e eu sinceramente não quereria de todo ser um desses portadores de fake news. Hoje, já com mais conhecimentos sobre o assunto, onde já há certezas como por exemplo a sua complexidade, onde as informações que podem ser passadas já trazem mais certezas e com informações mais seguras, e é confiável trazer este assunto agora à tona e para cima da mesa. Para quem não sabe e que escuta este podcast, o tema da vacinação sobre a Covid-19 foi uma das partes do meu trabalho que desenvolvi para terminar os meus estudos. Num site com um especialista na área da vacinação, pude recolher informações a respeito de todo o seu processo, desde o nome científico de cada vacina, passando pela eficácia de cada uma das vacinas durante os estudos de cada fase do processo, até como funcionam cada uma delas. Podem acreditar que me deu uma certa adrenalina quando fiz esta pesquisa, pois pude recolher imensa informação e pude aprender mais sobre o assunto. Essa pesquisa não só respondeu a algumas dúvidas que tinha, como também confirmou outras certezas. Ao invés de montarmos teorias, é mais fácil pesquisar a fundo sobre determinado tema e dar espaço à comunidade científica para fazer o seu trabalho dignamente e com toda a tranquilidade. É neste sentido que vos trago uma notícia hoje que diz respeito à vacinação. Até à data de hoje, toda a vacinação que está a ser efetuada no mundo inteiro tem sido administrada por via de injeção intramuscular. Mas agora parece que a curto, médio prazo, a realidade pode mudar e passar a ser por via de spray nasal. Paul McRae, um investigador da University of Iowa, está a trabalhar com uma equipa da University of Georgia para trazer algo que poderá trazer esperança numa vasta população a nível mundial que tem os seus medos, pavores, receios de uma agulha a ser espetada nos seus corpos. Trata-se de uma vacina contra a Covid-19 por via nasal e que será de aplicação de dose única. Essa utiliza um vírus chamado parainfluenza 5, entre parênteses PIV5, otimizado, de forma a exprimir a proteína do pico do SARS-CoV-2. A parte bastante positiva deste processo é que o vírus utilizado nesta vacina é totalmente inofensivo aos seres humanos, e nos últimos relatórios recolhidos em testes, mostram que esta experiência é eficaz tanto em ratos como em furões. Paul McRae reforçou dizendo, abre aspas, as vacinas atualmente disponíveis contra a Covid-19 são muito bem sucedidas, mas a maioria da população mundial ainda não está vacinada e há uma necessidade crítica de mais vacinas fáceis de usar e eficazes para parar a doença e a sua transmissão, fecha aspas. Um dos principais problemas encontrados pelas vacinas que são administradas por via de injeção
é que, por exemplo, elas têm que ser armazenadas a frio e devem ser aplicadas pelos profissionais de saúde, o que certamente é um grande obstáculo, não só para a comunidade científica ligada à área da saúde, como também para a população como um todo. Outra boa notícia que os estudos demonstram nesta experiência com a vacina por meio de inalação é o facto desta vacina não só protege contra a infecção propriamente dita, como também baixa significativamente as hipóteses de transmissão do próprio vírus, à semelhança do que já existe das vacinas por meio de injeção. No começo do ano de 2021, alguns investigadores da Oxford University começaram a fase 1 dos testes em humanos, com a vacina em versão de spray nasal da farmacêutica AstraZeneca, e uma das investigadoras responsáveis deste processo, Sandy Douglas, afirmou que tudo que está a ser tratado nesta fase é em estudar principalmente a segurança do spray em voluntários jovens e saudáveis. Afirmou também que, abre aspas, há uma variedade de pessoas que acharão um sistema de entrega intranasal mais atrativo do que as atuais injeções. Portanto, isso poderá motivar as pessoas a vacinarem-se. Fecha aspas. Embora que atualmente existam cerca de 7 vacinas intranasais contra a Covid-19 em fase inicial de testes em humanos e estudar os seus comportamentos, reações, eficácia, etc., não é claro que este método, que está a ser estudado ao mais alto nível, seja eficaz contra o SARS-CoV-2. E eu trouxe-vos esta notícia hoje, meus amigos, justamente para trazer uma esperança, como disse ainda agora há pouco, a uma vasta população de pessoas que realmente, ainda nos dias de hoje, têm medo e receio de ver uma agulha a ser espetada no braço, e é compreensível, porque há uns bons anos atrás, quem aqui ouve este podcast e é assim mais antigo, é mais velho, deve-se lembrar que antigamente as injeções, além de serem aplicadas por agulhas que eram extremamente grossas, também eram aplicadas muitas vezes, não digo de forma incorreta, mas era aplicada de forma assim, como a gente costuma dizer, mais à bruta, e muitas vezes criou alguns constrangimentos, e não é à toa que se montou esse mito à volta do medo, do pavor que muitas pessoas têm, porque de facto não é fácil. E eu mesmo falo por mim, que não gosto, por exemplo, de olhar quando me estão a espetar a agulha, mas se tiver que levar uma vacina ou se tiver que recolher sangue ou algo do género, faço sem qualquer problema. Mas, por exemplo, não gosto de olhar, faz uma certa impressão. Não é pela dor ou pela forma como está a ser feita, é mesmo pela impressão de ver algo a ser espetado no meu braço. E não é à toa que este mito se criou. E, parecendo que não, este mito criou, nos dias de hoje, e estamos a falar em 2021, o suficiente para que uma vasta população a nível mundial não se vacine e se refugie nas suas teorias de conspiração, nas suas teorias de que elas são isto, que fazem aquilo, que são postas um chip, que fazem 30 por uma linha, que dá para colar uma panela no braço, ou seja, todas essas teorias nada mais são do que uma justificativa, muitas vezes para dizer que, ou seja, para neste caso não admitir que têm medo da vacina propriamente dita e não por aquilo que a vacina faz. Ou seja, é uma forma do próprio ser humano exprimir uma justificativa que esconde a verdadeira razão. Eu sinceramente acredito nisso, posso estar totalmente enganado, mas acredito mesmo que é uma forma de as pessoas refugiarem-se numa narrativa para esconder verdadeiramente os seus receios. E é com muito agrado que eu vejo que já está a ser trabalhado já há algum tempo e que já está a ser feito testes e que já está a ser feito experimentos neste sentido de trazer uma alternativa àquilo que
que já e que sempre foi administrado até aos dias de hoje, que é uma alternativa às agulhas. Neste caso, trata-se de um spray que é colocado no nariz, dá-se uma pequena bombada, é só uma dose única e é o suficiente para aquilo ser administrado para proteger e para fazer o mesmo processo que as vacinas já são feitas atualmente, ou seja, é o suficiente para não só proteger contra a própria infecção, como eu disse ainda há pouco, mas também propriamente para reduzir significativamente a sua transmissão, tal como acontece com as vacinas nos dias de hoje. Isto aqui, parecendo que não, vai trazer mais um atrativo e a trazer mais uma motivação para as pessoas poderem se vacinar e certamente vai fazer cair por terra algumas dessas teses que ainda agora falei que as pessoas usam para se recusarem a vacinar. Então, pois qual será o tema? Será que vão dizer que o chip é implementado por via das partículas que estão colocadas no spray? Não sei, se calhar. É assim, a verdade é que o ser humano tem uma vasta imaginação, sempre teve e sempre terá, e sempre vai arranjar uma teoria para poder contornar este assunto e este tema. Mas certamente que a comunidade científica está cada vez mais a trabalhar em alternativas e certamente com as alternativas que vão ser criadas vão reduzir cada vez mais as teorias que possam ser montadas em torno deste tema. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.